Viver Bem. Oferecimento Socibra, o shopping da saúde. Center Plástica, aprimorando sua beleza. Muito bom dia a você que nos acompanha aqui na tela da SIC TV. Está começando mais um Viver Bem. O nosso programa sempre busca falar de qualidade de vida. E você de casa, tem hábitos saudáveis para que tenha qualidade de vida? Então, hoje o nosso programa, com a ajuda de vários profissionais, vai trazer aí ferramentas para você de casa ter uma melhor qualidade de vida, ter hábitos saudáveis e, quem sabe, aí ser mais feliz, né? Afinal, o reflexo do nosso corpo é o reflexo também da felicidade, do comportamento e de como lidar com as pessoas. Para isso, hoje contamos com a ajuda de vários profissionais, entre eles a Natácia, ela que é nutricionista. E nada como falar de hábitos saudáveis e falar de alimentação. Bom dia, Natácia. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Eu gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade de falar um pouquinho sobre a nutrição, que é o que eu mais gosto de fazer e o que eu faço todos os dias. Bom, a alimentação, né, no caso, hoje em dia está bem alta, também em pauta. É importante a gente frisar isso, a questão dos hábitos saudáveis, que é o quê? Que é introduzir alimentos variados, coloridos, que de valores nutricionais sensacionais para a questão da disposição, da questão de absorção de informação, que com a alimentação equilibrada a gente consegue trabalhar, a gente consegue treinar saudavelmente, consegue ter todo um funcionamento do organismo trabalhando de acordo com o que deve ser seguido. E felizmente, né, graças ao acesso à informação, a gente percebe que cada vez mais as pessoas estão buscando mudar os seus hábitos, entre eles a alimentação. Mas sabemos que também o acesso à informação às vezes facilita ao erro, né? Então, hoje a gente vai explicar para o pessoal de casa como melhorar a sua alimentação para ter hábitos saudáveis. Com certeza, a gente vai dar uns toques, dar umas orientações para a gente ter um equilíbrio mentalmente, né? Porque a gente tem que estar preparado para receber novos alimentos, experimentar novos alimentos. Então, para isso, a gente vai dar conselhos, orientações nutricionais para a gente viver bem e ter longevidade com saúde. Então, Natácia, para a gente entender melhor o processo da nutrição, vem aqui, vamos explicar então na prática, né? De forma simples, como é que funciona o metabolismo do nosso corpo na ingestão dos alimentos. Você elaborou uma dinâmica aqui para tentar explicar para o pessoal de casa, né? Então, para ficar mais fácil de entender, a gente trouxe aqui algumas bolinhas para ilustrar a questão que da alimentação é dividida em macronutrientes, que são os carboidratos, as proteínas e os lipídios, que a gente vai explicar mais minuciosamente já, e os micronutrientes, que são as vitaminas e os sais minerais. Então, vou utilizar aqui essas bolinhas azuis e cinza como forma de macronutrientes, que são os carboidratos, que eles fornecem energia, dão disposição para você treinar, para você dirigir, para você andar, para você trabalhar. Então, e também tem a questão das proteínas também, que são o quê? São as proteínas, elas ajudam na questão da formação de hormônios, ajudam na questão da formação também de ter novos tecidos. E aqui também tem a questão que são fontes de, por exemplo, a questão do leite, carnes, ovos, queijos. Então, a proteína seria interessante também na questão da e formação você, como tecidos. nutricionista que sabe e conhece o hábito de muita gente, hoje os macronutrientes, eles são a maior fonte de alimentação das pessoas? Então, a base maior são os carboidratos, a proteína são os lipídios, que são as gorduras, né? Que a gente que é a mesma coisa, na verdade. Então, quando a gente vai elaborar um plano, a gente vai ter que colocar a quantidade ideal, dependendo do paciente, do objetivo da pessoa, né? Para equilibrar isso e não ter deficiência de alguma coisa ou excesso de outra e apresentar algum tipo de patologia se não for bem orientado. Então, aqui também tem a questão das gorduras, dos lipídios, né? Que ele também é um tipo de fornecimento de energia. Só que tem que ter um cuidado que existe a questão das gorduras, que as pessoas têm um pouco de medo de introduzir a gordura, que não precisa ter medo. Se bem elaborado, se bem prescrito por um profissional, não tem que ter medo. Só não tem que ter exagero também, porque o excesso da gordura, ele é prejudicial, porque acumula aquelas gorduras indesejáveis que não é tão bacana. Significa que os macronutrientes são os que vão dar uma sustentação para as nossas atividades do dia. Isso, que vai dar mais equilíbrio, vai dar mais energia, vai formar um conjunto, uma harmonia legal. Aqui,
então, temos a maioria das bolinhas de macronutrientes. De macronutrientes, isso. E aqui são os micronutrientes, que são as vitaminas, os sais minerais, que a gente também não pode esquecer da ingestão ideal da água, né? No caso, para a questão de hidratação, de cabelo, pele. Mas esse equilíbrio aqui de macronutrientes, agora para os micronutrientes, para as vitaminas, ele está correto? No caso aqui, ele poderia estar correto. Só que acontece que existem algumas pessoas que, como às vezes fazem uma dieta sozinha ou não tem um acompanhamento, às vezes acham que estão se alimentando corretamente e, na verdade, não estão. Aí o que acontece? Ele não ingere a quantidade ideal de carboidrato, de micronutrientes, de vitaminas, de minerais e fica com deficiência. Então, às vezes, você não rende tanto no treino, na musculação, você também não rende tanto no trabalho, você fica mal-humorado. Então, não é interessante você seguir um plano alimentar sozinho, sempre com a ajuda de um profissional. Para tudo isso existe o equilíbrio, né? E o equilíbrio, quem vai conseguir orientar ao seu paciente é o nutricionista. Muito bacana, viu? Agora, vamos explicar, é só uma dúvida. O macronutrientes, você disse que ele é composto normalmente por carboidrato, proteínas e lipídios, que são as gorduras. Certo. E eles vão ser bons? O próprio carboidrato? Vem aqui comigo, Natácia, por favor, que a gente vai explicar aqui agora. Como você estava falando da gordura, o carboidrato, hoje a gente se assusta um pouco com o glúten, com a lactose. Como é que funciona tudo isso? Então, existe mesmo esse terrorismo? Tem que ter medo desses nutrientes? Então, assim, frisando bem novamente sobre a questão da importância do nutricionista, porque hoje as redes sociais estão um bombardeio falando sobre glúten, sobre a lactose, sobre a frutose, que é o açúcar que contém na fruta. Então, as pessoas estão tirando tudo, estão sendo radicais. Então, isso é tem que ter um pouco de cuidado quanto a isso, na questão do equilíbrio, né? Tem que ter todo um equilíbrio, tem que ter toda uma harmonia nesse aspecto. Então, assim, quando você consome o excesso de carboidrato, você eleva glicose, você eleva triglicerídeo. Então, e às vezes, no excesso, no caso, tem um acúmulo de gordura, que são as gorduras indesejáveis, que a gente, né, não gosta e é até prejudicial. E tem o excesso da proteína também, que não é bacana, porque sobrecarrega a região hepática, a região renal. Então, a gente não pode esquecer de beber os líquidos, água. Tá? Então, assim, aqui mostra bem a ilustração a questão da gordura subcutânea e a gordura visceral, que fica entre os órgãos, que isso é altamente prejudicial, é uma patologia, né, que é a obesidade. Então, a gente tem que ficar bem atento na questão de sair retirando esse glúten, a lactose, sem necessidade. Então, às vezes as pessoas tiram, quem tem doença celíaca, que são os intolerantes mesmo ao glúten, eles tiram esses alimentos sem necessidade. Então, às vezes, os produtos são até um pouco mais caros no comércio, então você está gastando dinheiro, está desembolsando se não tem nenhum fundamento quanto a isso, tanto glúten quanto a lactose. E não é para ter medo das frutas, tá? Se bem equilibrado, agora só não vale comer um cacho de fruta, uma penca de banana por aí. Tem que ter um equilíbrio. Na verdade, tudo não pode ser feito, nada com exagero, né? Isso. Nem a retirada, nem o consumo. Em excesso. Agora, no caso dos intolerantes à lactose, aí já é uma administração diferenciada. Claro, a gente pode estar substituindo, né, por leite leite, no caso de arroz, leite de amêndoas, leite de castanha de caju. Então, a gente dá para fazer umas substituições bem bacanas aí. Dá para ter uma alimentação saudável, sim. Agora, aqui ilustrando a questão da gordura no corpo, qual seria de que forma que ela vai prejudicar o funcionamento do nosso metabolismo, do nosso corpo? Então, aqui mostra, né, na imagem, mostra uma pessoa com a obesidade, né, que é uma doença, e uma pessoa com corpo, digamos que saudável. Mas assim, aqui a gente pode perceber que tem as gorduras totalmente visíveis, que isso é altamente prejudicial, podendo levar o quê? A doenças cardiovasculares, a cansaço, a fadiga, aqui, por exemplo, temos até aquela questão da circunferência abdominal, da circunferência abdominal, que para mulheres, no caso, e para os homens, ele tem uma circunferência que é um parâmetro que a gente utiliza para ver se o paciente tem uma probabilidade de ter uma doença cardiovascular ou não. Então, a gente tem que ficar bem atento à questão principalmente a gordura abdominal. Natácia, quero convidar você novamente para a gente sentar e continuar nosso bate-papo, explicando inclusive a questão da moda, né? Hoje temos várias blogueiras fitness, isso acaba influenciando na vida de quem acompanha. Percebemos que elas têm um alto índice de participantes, de seguidores, e tem algumas dietas, né, como a dieta low carb, outros tipos de dietas que são mais restritas. Isso é adequado? Não, então assim, Renato, o que acontece? Às vezes no consultório eu atendo muita gente
que às vezes nunca fez uma reeducação alimentar na vida, nunca foi a uma consulta com um nutricionista e chega com essas ideias de dieta paleolítica, ou dieta low carb, ou regime do japonês. Meu pai faz o regime do japonês, não sei de onde ele tirou, mas hoje o acesso à informação justamente acaba causando esse desencontro. Exatamente. Né? Então as pessoas veem nas redes sociais e acabam querendo adotar esse novo método, essa nova estratégia, só que não cabe para todo mundo. Então a gente tem que ficar bem ciente disso. Então as pessoas que nunca tiveram acompanhamento nutricional, nunca fizeram a reeducação alimentar, não é recomendado a questão de entrar com essa dieta low carb, que é de baixo carboidrato, que o termo é em inglês, ou a dieta paleolítica, que todo mundo aqui, ou se não a maioria conhece, ou já ouviu falar, que são as dietas que as pessoas hoje estão seguindo, que eles seguem a doutrina dos nossos antepassados, que eles caçavam, que eles colhiam, então eles comiam isso. Então hoje as pessoas estão querendo fazer esse tipo de dieta. Não é para todo mundo, não é que eu seja contra, não, mas também não serve para todo mundo. Então tem que ter todo um critério, tem que passar por um nutricionista para fazer toda uma avaliação, uma anamnese, para a gente concluir, para ver se aquela pessoa está apta, e também não é uma dieta a longo prazo. É um período aí que tem que ser bem acompanhado. Agora, falando em mudança na alimentação, Natácia, eu queria convidar você para assistir, e o pessoal de casa também, a mudança de hábito de um personagem. Agora, uma mudança um pouco mais extremista, né? Temos aquelas pessoas que não consomem os alimentos de origem animal. Então, vamos entender um pouquinho como que é a rotina de uma pessoa que não consome nada de origem animal. Meu nome é Tabata, eu tenho 23 anos, eu sou dona do Instagram @maternidadevegana, onde eu compartilho o meu dia a dia, a nossa rotina com a minha filhinha, de 1 ano e 7 meses. Eu sou vegana já vai fazer 4 anos, então a nossa gravidez, minha e do meu esposo, foi 100% vegana. Então, a minha relação com o veganismo, ela é uma coisa bem forte, porque eu acho que eu já nasci encaminhada ao veganismo, entendeu? Eu nasci alérgica a leite de vaca, então eu digo que começou daí, começou muito cedo. E depois, quando eu fui crescendo, a minha relação com os animais, eu percebi que sempre foi muito forte. E eu digo que eu sou vegana pelos animais. O ser saudável é só uma consequência que pode ou não acontecer, né? Então, começou quando eu comecei a perceber que os animais, eles têm sensações como eu. O veganismo é uma filosofia e estilo de vida que busca excluir, na medida do possível, todas as formas de exploração de animais, na alimentação, vestuário e qualquer outra finalidade. Na dieta, significa a prática de dispensar todos os produtos derivados em parte ou totalmente de origem animal. Então não teve nada de anormal. As pessoas perguntam: nossa, mas você teve uma gravidez vegana, como é que é? Você não sente vontade de comer carne? Você não sentiu vontade de comer carne? Não sentiu vontade de tomar leite, nada? Comer um ovo? Não tive vontade de comer nada disso. E a prova viva é a Aurora, que está aí, linda, cheia de vida, saudável. Ela nasceu em Floripa, de parto natural, domiciliar, nasceu em casa. Foi tudo maravilhoso. Eu acordei um dia e falei: não vou consumir mais nada de origem animal. E deu certo. Estou aqui até hoje, tive uma gestação vegana, tenho uma filha vegana, estou criando ela dessa maneira. E eu vou passar os meus valores para ela, os nossos valores para ela. Muito bacana. Daqui a pouco a gente vai comentar então um pouco dessa diferença entre vegano e vegetariano. A Natácia Ferreira, ela é nutricionista, vai ajudar aqui o pessoal do nosso Viver Bem e a você de casa que sempre nos acompanha. Não saia daí, nós iremos para uma pausa bem rapidinha, daqui a pouco nós estamos de volta. Viver Bem. Oferecimento Socibra, o shopping da saúde. Center Plástica, aprimorando sua beleza.
Muito bem, estamos de volta com o nosso Viver Bem e hoje falando sobre hábitos saudáveis. Há várias formas, de praticar um tipo de hábito saudável, há várias formas de você mudar a sua vida e ter mais qualidade. A mente, a alimentação, a prática de exercícios físicos ou de outras atividades laborais podem ajudar você a ter mais qualidade de vida. E hoje o nosso programa falando então sobre este tema muito bacana, recebendo aqui a Natácia Ferreira, ela que é nutricionista e vai explicar pra gente qual que é a diferença entre o vegano e o vegetariano. Vimos há pouco um dos casos, né? Então, assim, o vegetariano, ele é uma pessoa que ele optou por retirar carnes, frangos e o peixe, no caso. Então, ele retirou esse tipo de coisa, mas ele come esse tipo de alimento, mas ele também come os ovos, os leites, os derivados, queijo, iogurtes. Ele faz esse tipo de associação. Ele tira a carne, o frango e o peixe, mas come os ovos, os leites e os derivados. Já o vegano, ele é mais radical. Ele, além de retirar a carne, o frango e o peixe, ele também retira os ovos, os leites, os derivados, queijos, esse tipo de alimentação. E eles também são mais radicais ainda. Não que seja errado, mas cada um opta pelo que comer. Então, até os veganos, eles evitam de comprar roupas de lã que foram tiradas de animais ou produtos de beleza, higiene, que foram feitos testes de animais para ver se aquilo realmente é eficaz. Então, os veganos, eles não fazem esse tipo de compra, tá? Por saber de todo o histórico do produto. Então, ou seja, resumindo, o vegano, tudo que tiver exploração animal, eles vetam, eles não fazem uso, eles não compram, eles não ingerem. E o vegetariano é somente a carne vermelha, a carne vermelha, o frango e o peixe, no caso. Certo. E como é que o corpo reage a toda essa mudança? É possível substituir a proteína que tem no frango de outra forma? Tem como a gente substituir, sim. Agora, os pacientes que eu recebo, eles já vêm com a mente preparada que se a gente vai tirar alguma coisa, a gente vai tirar algum alimento, a gente vai ter que substituir com outro tipo de alimento para suprir aquele alimento que ele retirou, No caso, a gente vai ter que ter atenção no ômega 3, na vitamina B12. Então, tem como a gente substituir pelo quê? Pela ervilha, por grão de bico, por tofu, por soja. Então, tem como a gente equilibrar por fígado também, por fígado, no caso, seria uma fonte de ferro. Mas como os vegetarianos e os veganos não fazem uso, não é interessante nesse momento. Mas na questão da ervilha e da soja, são alimentos que dá pra gente substituir e suprir as carnes que a gente retirou. E também a gente tem que também associar a vitamina C também na parte da digestão do grão de bico, da ervilha, da linhaça, da chia também, que são bem interessantes, que são fibras. Porque a vitamina C ajuda na questão da absorção do ferro. Então, que essas pessoas que retiraram esse tipo de proteína ficam com deficiência. Então, é bem bacana sempre comer uma ervilha, um grão de bico, uma lentilha, junto com a laranja, junto com uma acerola, enfim, limão. Essa troca da proteína animal pela vegetal, então, tem que acontecer de forma sempre elaborada para que o corpo não reaja de forma negativa, que não haja falta de determinado nutriente. Tem que ter um equilíbrio, no caso. E às vezes tem pacientes que a gente faz o exame constantemente para saber como é que tá, a questão dos nutrientes no organismo, está tudo suprido. E tem casos que a gente vai começar a introduzir uma questão de suplementação também, para não ficar com deficiência, que também não pode estar deficiente. Tem que estar tudo bem equilibrado para a gente ter uma evolução bem bacana no resultado. Até porque o mercado de suplementação hoje ele é bastante rico, né? Bastante rico, variado. Então, eu gosto de passar em alguns casos. Agora, sobre o jejum intermitente, o que você tem a dizer sobre? Bom, o jejum intermitente ele é bem polêmico, Então, o jejum intermitente, o que é que ele se entende por isso? Então, como o nome já diz, é um jejum prolongado, Então, é uma estratégia nutricional nova, que tem pessoas que são contra, tem pessoas que são a favor. Eu sou do termo do tipo, depende para quem usar, para quem vai fazer uso, em que momento, em qual horário. Então, ele que é um jejum intermitente. O jejum intermitente é uma estratégia nutricional onde a pessoa passa 8, 12, 18, 16, 24... Não passa de 24 horas sem comer nada.
Então, é para todo mundo? Não é para todo mundo, não serve para todo mundo. São pessoas, são indicadas para pessoas saudáveis e em alguns casos específicos, mas sempre com acompanhamento nutricional e jamais sozinho, porque se fizer sozinho, sem acompanhamento, você pode ter uma hipoglicemia, você pode ter um desmaio, você pode apresentar algum tipo de patologia, algum tipo de distúrbio que sozinho ninguém sabe, né? Então a gente precisa ter um acompanhamento nutricional. Então o jejum intermitente, ele tá bem polêmico, tá bem alta hoje. Mas o foco seria uma definição maior? Seria uma redução de gordura, no caso, porque você vai passar um período longo. Mas para alguma jejum. atividade específica, para uma competição? Não, tipo assim... Ou para perda de peso? Para perda de peso. E eu gostaria até de falar uma observação que... Perder peso e emagrecer são coisas diferentes. A gente pensa, mas poxa, é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Porque perder peso, a gente perde peso, no caso, a gente vai perder tudo. Massa magra, massa gorda, que é uma questão da musculatura, perde tudo. Então, isso não é interessante. E o emagrecimento, a gente vai eliminar gordura. A gente vai só tirar a gordura do corpo. Porque 1 quilo de músculo e 1 quilo de gordura não tem o mesmo... A densidade é diferente, né? Então, 1 quilo de gordura, no caso, vamos supor que seja desse tamanho. 1 quilo de massa muscular tem o mesmo peso, mas ele é menor. Então, no caso, ele ocupa menos espaço. Então, a gente não pode se usar como referência nossa evolução. A gente não pode usar com balança como ponto de referência para pessoas ativas, né? Pessoas que fazem atividade física, musculação, enfim. Então, a gente tem que se usar como referência, são as circunferências, percentual de gordura, fotos, espelho, as pessoas falando que você está mais seca. Então, assim, a gente tem que se basear mais nisso e não desfocar um pouco da balança. E não se pesar todos os dias. Gente, não se pesem todos os dias. Isso é um fato que ocorre muito, porque às vezes as pessoas... Provoca ansiedade, né? Provoca ansiedade do tipo, eu tô 15 dias na reeducação alimentar e emagreci 3 quilos. Aí ela se acha naquele direito de comer mais um pouco, porque tá com crédito, porque eliminou 3 quilos. Aí não tem aquele controle de voltar ao mundo da reeducação alimentar e chuta o balde. Ou então aquelas pessoas que se pesam todo dia, não vê resultado, aí chuta o balde, nasci pra ser cheinha. Não é assim que funcionam as coisas. Então, não se pesar todos os dias é um fator bem bacana, é uma dica bem interessante para as pessoas praticarem. Agora, saindo do jejum para a ingestão de alimentos em determinados períodos. O famoso comer de 3 em 3 horas. Recentemente eu vi algumas discussões até de que isso não funcionava. Qual que é a sua opinião a respeito do comer em 3 em 3 horas? É uma regra geral? Vale para todos? Então, assim, só concluindo só um pouquinho do jejum intermitente, que é quando a gente passa um período longo em jejum, a gente não come nada comida sólida. Mas a gente pode tomar chá, não pode tomar café sem açúcar e água, tá? Só para que não pode comer nada sólido, mas os líquidos nessas 3 opções. Em questão ao comer 3 horas, esse assunto também é um assunto polêmico. Porque desde que a gente entra na faculdade, a gente estuda, a gente vê que o interessante é comer 3 horas para estimular o organismo, para ele não diminuir a função metabólica. Mas o que acontece? Existe um nome que a gente chama que é a individualidade biológica, que é o quê? Respeitar o corpo de cada um. Cada um tem seu ritmo metabólico, cada um trabalha de um jeito. Então, o que é que a gente pode fazer? Para a gente dizer se A ou B ou C tem que comer 3 horas, primeiro a gente tem que passar por uma anamnese. Porque tem algumas pessoas que, sim, precisam ter 6 refeições diárias. E tem pessoas que precisam de 4, tem pessoas que precisam de 8, tem pessoas que... Mas o que diferencia 9. elas, mais ou menos? Tipo, atividade física, o objetivo da pessoa, se a pessoa trabalha sentada, se a pessoa trabalha em pé, se a pessoa tem um gasto calórico, fator genético também contribui. Então, depende. Tem pessoas que têm... Nutri, eu não sinto fome. Eu escuto, eu não sinto fome de manhã. Então, tem necessidade de comer? Então, depende. Porque, às vezes, tem aquelas pessoas que a gente coloca 3 em 3 horas e são altamente compulsivas, são altamente ansiosas e ficam contando os minutos, os segundos para a próxima refeição. E, às vezes, comem mais do que deveriam, né? Então, tem que ter uma atençãozinha. Verdade, Natácia. Olha, vamos falar sobre alguns alimentos, inclusive, compulsão por doces, por massas. E também frisar, né, Natácia, de que eu consultei o nutricionista, fiz um planejamento alimentar, não serve para o coleguinha. Não adianta eu passar para o coleguinha, porque justamente está baseado em tudo isso que você falou. Isso. A rotina, o que tipo de atividade faz, de trabalho, atividade física. Então, cada pessoa tem a sua individualidade nesse quesito. Exatamente. Né? Isso. Agora, falando um pouco sobre os alimentos, já que a gente vai falar sobre a compulsão por doces, quem, de repente, vê aqui o biscoito recheado? Gente, o biscoito recheado, ele é
puro açúcar. Então, assim, a gente tem que ter uma atenção na questão desse bendito biscoito que eu escuto muito. Ah, porque ele é fácil, porque ele é rápido, tanto, Natácia. que ele é gostosinho, porque ele é doce. Então, assim, o açúcar a gente tem que ter cuidado, que o açúcar é uma coisa altamente viciante. Você pensa, é como se fosse uma droga. Às vezes o nosso corpo pensa que precisa daquilo para continuar ficando feliz, para continuar vivendo. Então, a gente tem que ter uma atençãozinha na questão do controle do açúcar, que quanto mais você come, mais o organismo acha que precisa daquilo e, consequentemente, o excesso vai ter um sobrepeso. Agora, uma coisa que me preocupa bastante na alimentação, principalmente das crianças, é o refrigerante, né? Porque a gente percebe que as mães incentivam o consumo do refrigerante desde cedo. E o que isso pode causar na vida de uma criança, na vida de um adulto? O consumo do refrigerante, para quem quer hábitos saudáveis. Então, assim, tem até uma imagem ilustrativa que eu até, às vezes, posto nas minhas redes sociais. Quando você pega uma plantinha, para você regar ela, você bota água, para ela crescer saudavelmente. E por que quando você, mãe, tem um filho, dá refrigerante? Né? Então, vamos tirar o refrigerante, vamos evitar o refrigerante. O refrigerante, na verdade, ele é o quê? Uma caloria vazia. Ele não vai te fornecer nenhum nutriente, só caloria. Então, tem que ter uma atençãozinha na questão do todo tipo de refrigerante, tentar evitar ao máximo. Agora, no dia a dia, na correria, né? Cada vez mais estamos ocupados e aí bate aquela pressa de comer o fast food. Que é mais fácil, mais simples, mais rápido. No caso, então, assim, o fast food, hoje eu escuto muita gente falando da praticidade, da rapidez, que é gostoso. Ah, Nutri, mas por que é tão gostoso? É rápido e tal. Então, assim, tem que ter cuidado, porque eles são cheios de gorduras trans, gorduras saturadas. No caso, tem aumento a questão de hipertensão, a questão também eleva vários fatores de patologias. Então, assim, ele não é interessante, porque é um alimento também viciante, que você se pega querendo mais pela praticidade e pelo sabor que as pessoas dizem que é gostoso. Mas a alimentação saudável também, se a gente for criativo na alimentação, a gente dá para fazer um equilíbrio bem bacana e ficar gostoso. É só usar a criatividade. Muito legal, Natácia. Vou pedir para você esperar um pouquinho mais, sentar aqui conosco, porque receberemos outros profissionais ainda para falar sobre hábitos saudáveis. Iremos para uma pausa bem rapidinha. Você de casa, não saia daí, o nosso assunto ainda vai ter muito aqui a ser esclarecido. Voltamos já. Viver bem. Oferecimento Socibra, o shopping da saúde. Center Plástica, aprimorando sua beleza. Muito bem, já estamos de volta com o Viver Bem. E você de casa, tem algum hábito saudável que faz diferença na sua vida? O nosso programa de hoje está falando sobre as práticas, sobre os hábitos saudáveis. Agora, estávamos falando há pouco sobre a alimentação. Eu vou pedir para a Natácia continuar aqui com a gente, participar conosco, porque chegou a hora de falar de atividade, né? Falar com o educador físico sobre as opções de atividades físicas que podem ser consideradas um hábito saudável. Diogo Viana, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Viver Bem. Olá, prazer em recebê-lo aqui. Tudo bem, Renata? Para falar sobre esse assunto que é bastante interessante, né? Porque muda a qualidade de vida das pessoas, né, Diogo? Muda muito. Então, hoje, assim, no mundo, o sedentarismo ele vem imperando. E as pessoas, quando passam a praticar atividades físicas, elas começam a perceber que hábitos melhoram, entendeu? Ela fica mais saudável, a pele melhora, como a Natácia falou, complementando com a alimentação, tudo isso vai melhorando na vida da pessoa. E isso pode ser implantado na vida do ser humano de pequeno, né? Porque na infância o nosso metabolismo ele está a todo vapor, o corpo é cheio de energia, de vitalidade e com o passar do tempo a gente vai perdendo esse gás. Então é bom que a criança faça já atividade desde pequena, né? Digamos assim, eu costumo sempre falar para os meus alunos que a nossa infância, a minha, a sua, era muito ativa.
hoje os pais eles vêm tirando cada vez mais a infância ativa. Então hoje a gente já tem o problema de sedentarismo na infância. Por quê? Porque o pai, em vez de brincar com o filho, em vez de deixar o filho brincar na rua, ele quer dar um iPad, ele quer dar um celular, entendeu? Então, assim, já está perdendo essa prática de vida ativa na infância. Recentemente eu vi até uma tirinha comentando, só dando uma pausa sobre isso. Antigamente, a mãe brigava com a gente pra gente entrar, né? Pra ir pra casa, ir tomar banho, ir se alimentar. Hoje as mães estão brigando pra conseguir colocar a criança de volta na rua, justamente por esse apego à tecnologia. Sim, por esse apego à tecnologia, pela segurança, né? Porque hoje o mundo é mais perigoso, então a mãe não sente segurança em deixar um filho brincar na rua com um coleguinha, porque corre risco de ser assaltado, corre risco de ser atropelado, porque aumentou-se o número de carros também na rua. Então, tem todos esses fatores que está fazendo com que as crianças já estão, essa nova geração já venha sedentária de berço, digamos assim. E apenas o exercício físico, atividade física e exercício físico são coisas distintas, né? A criança ter um tipo de brincadeira, algum tipo de gincana, de interagir com outras, é considerado uma atividade. Sim, é considerado atividade. Então, assim, tudo que movimenta é uma atividade física, digamos assim. Tudo que movimenta. O exercício de forma periodizada, aí ele já parte para um lado do treinamento, entendeu? Que aí vai ser mais na adolescência, na vida adulta dessas pessoas que hoje são crianças, digamos assim. Na adolescência, por exemplo, buscando a prática de um esporte, se a prática de um esporte, justo. Certo. E na vida adulta, como que a gente pode resgatar isso de ter um hábito saudável de algum tipo de atividade física? Não é somente ir para academia. Eu não gosto de academia, mas tem vários outros, tem um leque de opções, né? Sim, hoje nós temos várias modalidades, vários tipos de esporte diferente, vários tipos de atividade física diferente, mas eu acho que o principal está ligado a duas coisas: tecnologia e hábitos não saudáveis. Por quê? Hoje a tecnologia ela facilita toda a nossa vida, né? A Natácia falou da rapidez de um lanche, de um fast food, e ao mesmo tempo tem um celular. Então hoje o que você faz? Você liga para pedir um fast food. Então você é sedentário nesse sentido. Antigamente o que a gente fazia muito? A gente ia até o local para comer. Hoje não, hoje a gente liga. Hoje é delivery, delivery, delivery. Então esse é o principal problema. Então para você ficar mais ativo, pequenos detalhes que você mude, você já vai ficando mais ativo. O quê? Preciso ir na padaria que é a 2 quadras da minha casa. Vou caminhando, vou pedalando, mas não, a gente prefere tirar o carro da garagem, procurar uma vaga para estacionar, que às vezes vai estacionar até mais longe do que você sair de casa a pé. E aí isso faz com que a pessoa sempre tenha hábitos sedentários, entendeu? E aí tudo isso vai fazendo com que sedentarismo, e aí vai aumentando o risco de doenças, você vai aumentando o risco de doenças cardíacas, principalmente de hipertensão, entendeu? Então, assim, você tem que sempre procurar pequenos detalhes. Por exemplo, em casa, vou limpar minha casa, não vou contratar uma pessoa. Isso já é uma atividade física, entendeu? Além de gerar economia, a exemplo do trabalho, vou deixar de usar o transporte público para ir para o trabalho de bicicleta, sim, né? Sim, justo. Vou deixar meu carro em casa e vou ao trabalho de bicicleta. Hoje a gente não faz mais isso. A gente quer ir de carro para todo lugar. A gente precisa ir na casa do amigo, você quer ir de carro. Você mora no 2º andar, você espera o elevador 2, 3 minutos em vez de subir de escada. Que são hábitos que você já deixaria um pouco o sedentarismo de lado. E é mais difícil inserir hábitos saudáveis na fase adulta, de meia idade, ou na fase da terceira idade? As pessoas da terceira idade têm algum tipo de incentivo aqui na nossa cidade para essa prática? Aqui na nossa cidade, o incentivo para a prática da terceira idade é muito pequena. Não só na nossa cidade, digamos assim, no Brasil, ele é pequeno. Por quê? Criou-se um preconceito. Então, hoje, dentro de academias, por exemplo, você não vê muito idosos, porque a academia ela vende uma estética, assim como a mídia hoje ela vende uma estética. E esse é um outro ponto que eu bato muito com meus alunos. Enquanto você vai para uma academia, para alguma atividade física procurando estética, sempre você vai bater no muro. Entendeu? Por quê? Porque a estética, ela depende de vários fatores. A prática de atividade física visando saúde, ela é bem diferente quando você está buscando estética. E hoje, o que os alunos em geral procuram? Estética.
Entendeu? Então, isso está errado. Essa mentalidade tem que mudar. Então, a mídia vende um corpo sarado? Vende. Mas o que é mais importante? Um corpo externamente sarado ou um corpo internamente saudável? Até na questão de, às vezes, a pessoa que se considera mais gordinha diante dos padrões impostos pela sociedade, pode ter até uma vontade, mas perde essa vontade justamente por essa timidez de saber que vai chegar na academia, vai encontrar ali a pessoa malhada, com o corpo sarado e acaba se inibindo um pouco. Sim, acaba se inibindo porque ela tá gordinha, ela tá com o psicológico abalado, ela está desmotivada, ela não tem condicionamento físico, ela chega num ambiente onde está teoricamente todo mundo sarado, todo mundo bonito, com roupas com decote, no caso de mulher, entendeu? Já tem um condicionamento físico melhor. Então ela chega no ambiente da academia, você tem que fazer 20 agachamentos. Ela não consegue fazer 20 agachamentos, vê a outra que é teoricamente mais sarada que ela, fazendo os 20 agachamentos com facilidade, com muito peso, isso gera desmotivação nela. Mas tudo isso é uma questão de costume, inclusive, Diogo, a gente preparou um material aqui especial falando sobre os hábitos saudáveis, sobre a atividade física. Eu convido você a assistir conosco. Praticar exercícios é muito mais que cuidar da boa forma. É pensar na qualidade de vida de agora e do futuro. Apesar de tantos benefícios, hoje em dia não é tão simples arrumar um tempinho para praticar atividades físicas. Mas tem uma galera que se junta todo final de semana para gastar energia e ganhar saúde. E melhor, ao ar livre. No Brasil, nós temos metade da população que é sedentária, então a gente tem que cada vez mais promover exercícios físicos para que as pessoas comecem a sair das suas casas e procurar fazer alguma atividade. E é importante citar que, para que a pessoa não se considere não sedentária, ela pratique no mínimo 150 minutos de exercício físico por semana. Aí ela pode falar, mas eu quero emagrecer. Então ela tem que começar a pensar disso daí além disso, além de 150 minutos por semana. Independente da atividade, mas que ela faça pelo menos 150 minutos por semana, para ela ser considerada uma pessoa ativa, entendeu? Já para ter benefícios na saúde dela. Ela vai começar a perceber uma melhora de condicionamento físico, para as atividades do dia dela vai perceber que ela começa a fazer tudo com melhor rendimento, e para quem pratica algum esporte por lazer, ela vai ver que ela começa a ter uma melhor qualidade na hora de praticar esse esporte, vou correr melhor, vou cansar menos, vou ter um sono melhor, entendeu? A dona de casa que faz serviço, ela vai ter um desempenho melhor no dia a dia dela, cansar menos, entendeu? Então, o exercício está diretamente ligado a isso, evitar doenças e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Também é muito bom para você desempenhar suas atividades do dia a dia, você tem mais fôlego, mais vigor, mais ânimo, você não se cansa tanto quanto se você fosse sedentária. Também para quem é estudante, eu sou estudante, para quem é estudante é muito bom para oxigenar o cérebro, para ajudar a armazenar as informações e tudo mais. Bacana, né? Eu quero inclusive convidar a Natácia aqui para as nossas considerações finais e até para você concluir esse raciocínio. Aí foi um grupo de pessoas que buscou ter hábitos saudáveis, busca um espaço público de Porto Velho para praticar atividade, né? Isso, vem crescendo muito, né? Então, hoje há vários grupos de pessoas fazendo o treinamento funcional, que é o que está na moda, e grupos de corrida. Então, olha como está fácil de você praticar atividade física. Você, na cidade de Porto Velho, se você procurar nos parques, você vai encontrar grupo de pessoas fazendo treinamento funcional, você vai encontrar grupo de pessoas correndo, entendeu? Só deve sempre ter o cuidado para saber se a pessoa que está direcionando esse grupo é um profissional de educação física. Porque hoje também acontece muito de pessoas não formadas em educação física, e até mesmo no caso da Natácia, não formada em nutrição, querer interferir nessas áreas, entendeu? Então, eu acho que isso
isso é a maior preocupação que deve se ter, se é um profissional de educação física que está direcionando esse grupo. Até por isso que eu convidei a Natácia para permanecer aqui conosco, Diogo, porque é um complemento, né, de profissionais qualificados para que se obtenha um resultado positivo. Gente, eu quero agradecer aos dois pela disponibilidade, pelo tempo e pelas ideias apresentadas aqui no nosso programa. O convite fica aberto para retornar, viu, Natácia? Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade de poder transmitir um pouco do meu conhecimento e poder ter contribuído a todos vocês. E a você também, Diogo, por esse incentivo para que as pessoas de casa tenham hábitos saudáveis. Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui falando. E o pessoal de casa tem que se conscientizar que tem que se mover, tem que fazer atividade física, entendeu? Para sempre estar mais saudável. Viu só, gente? São as dicas aqui do nosso Viver Bem. Daqui a pouquinho a gente fala também sobre a mudança da mente. Afinal, é uma ferramenta extremamente importante para se obter hábitos saudáveis. Não saia daí, nós voltamos já. Viver Bem. Oferecimento Socibra, o shopping da saúde. Center Plástica, aprimorando sua beleza. De volta com o nosso Viver Bem e eu lhe pergunto, em algum momento da sua vida você parou para pensar, preciso de mudanças, preciso criar hábitos saudáveis, mas não sabe como começar? Hoje a gente convidou aqui também o Israel Costa, ele que é Master Coach, vai explicar então como é que funciona essa mudança, porque para você mudar, né, os hábitos tem que sair, a mudança tem que ocorrer primeiro na mente, né, Israel? Muito bom dia. Bom dia, é uma satisfação estar aqui. Quero agradecer a oportunidade novamente em poder compartilhar algumas informações que tratam de inteligência emocional, como do coaching também. É uma satisfação. Essa questão de criar hábitos, né? A mudança, é algo que parece assustar muito as pessoas, né? Eu preciso mudar, mas não sei como começar. De fato, as pessoas se preocupam muito com a mudança. Mas quando a gente fala de mudança, Renata, é importante a gente lembrar de algo chamado hábito, né? É muito pertinente esse tema, a mudança, como eu mudo o hábito e por que é tão difícil, tão desafiador mudar hábitos. As pessoas não se dão conta, mas existem pesquisas que apontam isso. O ser humano, ele passa 40% do seu tempo, 40% do seu dia exercitando hábitos. Por exemplo, acordar, tomar café da manhã, escovar os dentes, tomar banho, se vestir, dirigir, são todos hábitos. Então 40% do nosso tempo a gente está no piloto automático, a gente está vivendo no piloto automático. E quando vem a proposta de mudar um hábito, é sempre um desafio, porque eu tenho que sair do piloto automático. E o grande desafio, por que é desafiador sair do piloto automático? Porque eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Quando eu falo em sair da zona de conforto, eu de fato vou ter que mudar uma postura, eu vou ter que mudar um comportamento. E quando eu provoco isso, o que meu cérebro entende? Que eu vou gastar energia para fazer isso. Hoje foi apresentado aqui a possibilidade da atividade física, a nutricionista, mas é sempre um desafio para qualquer pessoa seguir uma dieta, por exemplo. É sempre um desafio, porque o cérebro está dizendo o seguinte: eu vou ter que deixar de comer aquilo que eu gosto. E geralmente, nós como seres humanos, nós não gostamos de gastar energia. Nós temos uma tendência natural à inércia. Quanto menos energia nós gastarmos, melhor. Essa é uma característica típica da raça humana, do ser humano, isso é típico do ser humano. Então, quando eu, por exemplo, tenho que praticar atividade física, mas eu também tenho a possibilidade de ficar no sofá assistindo Netflix, meu cérebro vai fazer o quê? Eu vai falar, vai pro sofá assistir Netflix. Envolve até os sentimentos, né? A questão da ansiedade, do desejo por aquele alimento. Existe uma matriz no coaching que nós chamamos de matriz formadora de crenças, mas não crenças no sentido do credo religioso. Eu tô falando de crenças no aspecto comportamental. Tudo aquilo que eu penso, todo pensamento que nós temos, gera ou não gera um sentimento? Se você pensar em algo bem gostoso agora, não vai gerar um sentimento? Se for pensar em algo bem gostoso agora, eu vou desejar comer um doce bem gordinho. Então, tudo isso está relacionado. Gera um sentimento. A felicidade em comer um chocolate. De fato, esse sentimento gera um comportamento.
é realizável. Por isso é tão importante, do ponto de vista do coaching, à luz do coaching, nós temos que entender que tudo parte dos pensamentos, porque todo pensamento gera um sentimento e todo sentimento gera uma crença e toda crença por si só, ela é autorrealizável. Então, se eu quero mudar um hábito, primeiro eu vou ter que ter a força de vontade de sair da minha zona de conforto. Mas o que eu posso considerar zona de conforto? Como é que eu vou avaliar se eu estou numa zona de conforto? Interessante. A zona de conforto, eu já posso dizer de início que é uma mentira com data certa para acabar. É engraçado porque, às vezes, dentro do nosso atendimento como coach, nós recebemos algumas pessoas e a pessoa fala assim, o cliente, olha, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu como tão pouco, eu como pouco e eu engordo tanto, né? Eu tenho essa tendência a engordar. Mas, na verdade, quando a gente analisa o fato, a pessoa come pra caramba e é natural que ela venha engordar. Só que ela está num auto-engano. Isso é a zona de conforto. Vamos começar a dieta na segunda-feira. Segunda-feira eu começo a dieta. Só que quando a gente fala, e esse é o ponto da crença, é fácil pensar no futuro e dizer assim, 2017 eu vou fazer dieta, eu vou perder peso, eu vou fazer aquela pós-graduação, eu vou poupar dinheiro. É fácil, porque tá pensando no futuro, mas a hora que chega o presente e a pessoa olha para a realidade dela, é aí que o desafio aumenta. Então, para provocar uma mudança verdadeira, ela vai ter que sair da zona de conforto, que é uma mentira que nós nos contamos, para que justifique comer aquele doce, para que justifique não fazer atividade física. Todo ser humano tem uma tendência ao auto-engano. E quanto maior for o desafio da mudança, mais estagnada a pessoa vai ficar naquela zona de conforto. Poxa, mas eu não como nada, engordo pra caramba. Pô, a pessoa come muito e engorda. Se parar de comer, vai emagrecer. Só que isso exige abrir mão de alguns prazeres momentâneos e muitas vezes o cérebro não gostaria de passar por isso, porque a pessoa já sentiu o prazer. Todo hábito, por trás de um hábito, tem um benefício. Eu chego em casa, por exemplo, como um doce, é um benefício. Aí eu falo, não, vou para atividade física. Não, vai ter que gastar energia, isso não é legal. Até que eu torne esse processo um hábito. Porque o que acontece com a atividade física? Eu libero testosterona, dopamina, endorfina, eu me encho de hormônios positivos que me fazem bem, aumentam a minha qualidade de vida, me deixam mais disposto, inclusive me ajudam até na minha capacidade de produzir intelectualmente mais. E como encontrar esse equilíbrio, né? Por exemplo, a gente sabe que precisa fazer o exercício físico, mas eu tô cansada, de repente não tô com disposição. Esse é meu sentimento de indisposição. Mas a razão pede ali que eu pratique o exercício, que eu mantenha um hábito saudável de prática de exercício. Como é que eu vou equilibrar isso? Razão e emoção. E emoção. Existe uma voz baixa gritando, você precisa, né, fazer atividade física, mas também tem uma outra voz falando, não, você não precisa, vai pro sofá. E esse é o momento do ser humano olhar e fazer o que nós chamamos de reconhecimento do seu estado atual. A pessoa precisa ter consciência, maturidade de olhar para o seu estado atual. O primeiro ponto para provocar uma mudança significativa num hábito, para mudar um hábito negativo, é reconhecer que aquele hábito é negativo. Então eu preciso ter a consciência, eu preciso olhar para o hábito e reconhecer. Eu tenho que me olhar no espelho e falar, poxa, eu tô gordo, ou eu tô muito magro, e magreza também é um sinônimo ruim. Magreza demais é ruim, gordura demais é ruim. Então eu tenho que reconhecer o meu ponto de falha, porque a partir do momento que eu reconheço, eu consigo mudar. O primeiro ponto para mudar um hábito negativo é reconhecer verdadeiramente que ele existe, que ele é real na minha vida. Olha, eu tô gordo, eu não tô mais satisfeito com a maneira com a qual E é feedback da vida. É só você chegar na frente do espelho e se olhar, né? Você tá recebendo feedback da vida todos os dias. Só que vem o auto-engano e fala, mas, poxa, meu marido talvez também tá gordinho, minha esposa tá gordinha, tá tudo bem, mas não tá tudo bem. Porque quando a gente pensa assim, e em geral é o que justifica o hábito, a gente coloca a nossa responsabilidade para um outro alguém. Inclusive tem propostas, né, estudos, eu queria convidar você aqui para o nosso Plasma, Israel, sobre... uma das propostas seria o coaching integral sistêmico. Seria um estudo que pode ajudar
tudo isso? Isso. O coaching integral sistêmico, ele é um processo de transformação de vida. Qualquer ser humano é capaz de provocar mudanças na sua vida, significativas, permanentes. E para isso existe o coaching integral sistêmico. E o coaching integral sistêmico, ele trabalha com várias ferramentas. O princípio básico do coaching é inicialmente identificar o seu estado atual, o que me limita para ter uma vida saudável, por exemplo. E a partir do momento que eu detecto o que me limita, nós desenvolvemos um plano de ação. Mas para que o plano de ação seja bem feito, primeiro eu preciso fazer algumas PPS, algumas perguntas poderosas de sabedoria que vão me trazer para o meu estado atual. Nós trouxemos um exemplo, uma ferramenta interessante que nós chamamos de metas e objetivos. As pessoas falam assim, por exemplo, ano que vem eu quero emagrecer. Concorda que parece ser uma meta? 2017 está batendo na porta meta de já, muita gente, né? Aí a pessoa fala assim, a minha meta para 2017 é emagrecer. Só que essa não é uma meta smart, não é uma meta inteligente. Então vamos lá, nós trouxemos um exemplo do que é uma meta smart. Smart significa inteligente. O que é uma meta inteligente e como eu posso tratar ela? Vamos pegar o mesmo exemplo, eu quero emagrecer em 2017. Perfeito. Quanto você quer emagrecer? Vamos pegar o exemplo aqui. A gente colocou pesar 82 quilos com 18% de gordura. Concorda que é uma meta específica? Sim. Por que é específica? Porque eu determinei o quanto eu quero pesar e quanto eu quero ter o meu percentual de gordura. E aí eu vou avaliar alguns fatores para ver se de fato essa meta é inteligente. É uma meta específica? É, porque tem o peso que eu quero com o percentual de gordura que eu quero. É desafiador? Logicamente que é. Perder peso sempre é desafiador. É positiva? Faz bem para mim? Lógico que faz. É ecológico? Faz bem para todas as outras pessoas com quem eu convivo? Também faz. Então esses são critérios necessários que se analisem para ver se a meta, de fato, ela é uma meta smart, se ela está smartirizada. Outro ponto, ter uma saúde de qualidade com disposição física, sendo capaz de correr 21 quilômetros. Eu estou tratando de uma meta, só que ela é específica. Não, o que eu quero deixar aqui é que não adianta ter uma meta solta. A meta tem que ser específica e realizável, tangível. Essa é uma meta smart e, sendo smart, é mais provável que ela se realize. Muito legal, né? E essa é a ideia de consultar um profissional coach para ajudar justamente a limitar tudo isso. Eu tenho uma meta, eu preciso identificar quais são as possibilidades e trabalhar isso, né? Não deixar para que simplesmente fique nos planos. Eu quero agradecer a sua participação, viu, Israel? Um assunto muito interessante. Obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação. A mudança tem que sempre começar pela mente. Sim, então, tem poder, né? Quem age, né? A gente precisa agir para, de fato, provocar mudanças. Viu só, pessoal? Muito bacana. Nosso programa de hoje foi enriquecedor. 3 profissionais diferentes, possibilidades de mudança de hábitos saudáveis. Sábado que vem nós estamos de volta. Eu aguardo você. Até mais.